Hoje é dia de ler relatos sobrenaturais, então sente-se, fique confortável, de preferência enrolado debaixo do seu cobertor com a porta trancada, talvez confortável, mas talvez seguro. Eu tenho hoje 27 anos e acontecimentos como esse já me perseguiram pela vida toda. Bom, talvez 27 anos seja só o começo, filha. Ainda tem muito que viver pela frente. Fui criada com a minha avó e a minha mãe em uma casinha simples ao lado que um dia já foi uma grande mansão no passado e era a casa da minha bisavó, a quem todos, incluindo aos netos, a chamavam de mãe. Vou botar mãe fulaninha. O que já ouvi falar sobre ela me leva a pensar que era uma mulher de personalidade muito forte, que chegou até a enfrentar o marido com a lenha do fogão. Nossa, imagina como essa mulher devia ser meio estourada. Era uma italiana forte, que falava alto, muito bondosa com os pobres, mas também muito severa e brava. Cheguei a ver quando pequena, várias vezes os olhos dela me seguirem pela sala e tem uma pintura dela e do meu bisavô pendurado num quadro da sala. Mas o impressionante mesmo é que às vezes eu acordava no meio da noite e via a figura feminina passar pelos pés da cama e em direção ao telefone que ficava a uns 2 metros da minha direita. E assim que ela chegava lá, simplesmente desaparecia. Uma vez que minha avó acordou à noite com um barulho de gente lavando a escada da tal casa e a escada era perto da janela do quarto aonde dormíamos. Esse dia eu não cheguei a acordar, mas no outro dia fiquei sabendo, ouvi ela contando para minha mãe na cozinha, ouviu jogarem baldes d'água na escada e passarem a vassoura. Como minha avó achou que talvez fossem alguns maconheiros que estivessem lá na casa, levantou-se e foi lá verificar. Mas assim que minha avó abriu a porta, o barulho parou e a escadaria estava seca. Por muitas dessas, eu sempre soube que tinha alguém ou algo por lá. Algumas pessoas dizem que minha bisavó era má, mas é uma contradição, já que ela brigava com meu bisavô, que era contra a distribuição de comida que ela fazia para os pobres nos domingos. Bom, e uma visita de minhas tias à casa da minha avó, meus primos vieram as 2 irmãs da minha mãe, cada uma com seus filhos. Eu tinha uns 10 anos, a gente passava o dia todo brincando no casarão abandonado. Começamos a brincar e tentar acertar uns outros com goiabinhas das árvores que nós apanhamos ou que estava caindo no chão. A caixa d'água vazia que ficava em cima do casarão, não me lembro como começamos a falar sobre a bisavó, mas o meu primo fulano ficou falando mal dela o tempo todo e que ela tinha sido uma pessoa megera, chata e coisas desse tipo. Nessa hora ele conseguiu acertar uma goiaba dentro da caixa d'água vazia. Ouvimos um barulho e até batemos palmas para ele porque era uma coisa muito difícil. Mas assim que ele virou as costas para a caixa d'água, a goiabinha fez o mesmo caminho de volta, bateu nas costas dele e foi o suficiente para a gente sair de lá correndo e assustado com aquilo que viu. Depois de muitos anos eu me casei com um amigo do meu primo e um dia contei a ele o que já tinha presenciado naquela casa e mencionei esse fato. Meu marido me olhou assustado e disse que quando era menino ouviu mesmo essa história do meu primo, mas nunca levou a sério pensando que fosse uma brincadeira. Mas me vendo falar sobre o que aconteceu tantos anos depois, ele ficou sério e assustado. Até hoje minha avó mora na casa ao lado do casarão abandonado e ela me conta que às vezes sente pessoas perto dela, mas que nunca disse ser minha bisavó. Mas eu sei que aquela casa é mal assombrada. Que é mérito do rapaz ter realmente acertado ali, eu não duvido nada disso. Ele pode ter acertado a goiabinha dentro da caixa d'água. Mas que ela voltou, pode ser, como também não pode ser. Existem muitos fatores que talvez tenham trago essa, digamos assim, coincidência nesse relato. Diz aí vocês pra mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e
Até mais. E é claro, durmam com a porta bem fechada e com a cama cercada de sal.